Me responde uma coisa, você gosta de pagar o mínimo de imposto possível? Eu, sempre que posso, coloco os investimentos estratégicos nas carteiras dos meus clientes para que o lucro dele, a rentabilidade, o retorno no longo prazo não seja diminuído pela quantidade de incidência de impostos que nós temos uma carga tributária muito grande aqui no Brasil. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma comparação entre ETF, que é um ativo que tem ganhado muito mercado, porque ele é muito eficiente, tá? CDBs e fundos. A ideia aqui não é fazer uma comparação de rentabilidade, qual que rendeu mais, qual que rendeu menos. A ideia aqui é mostrar para vocês qual é a diferença da estratégia que você vai adotar nos seus investimentos e o que ele traz de diferença de rentabilidade, de patrimônio no longo prazo para você, tá bom? Aqui não é para te falar qual é o melhor investimento, se é o ETF, se é o CDB ou o fundo. Aqui é para te mostrar qual é a diferença que vai dar lá no final, no longo prazo, tá bom? Então, antes de mais nada, te peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, aponte sua câmera aqui para o QR Code na tela para você me seguir lá no Instagram. Eu sou mais ativo lá no Instagram, tenho mais conteúdos, mais vídeos curtos para poder estar sempre ajudando que estão iniciando nos investimentos. Então, agora vamos aqui para a tela do meu computador, preparei uma planilha para poder mostrar para vocês. Eu vou explicar ponto a ponto para que vocês entendam, tá? Eu gosto muito de planilha, eu gosto muito de Excel, mas eu vou explicar para vocês de uma forma simples, que vocês vão entender qual é a diferença no final de cada investimento e cada período que eu separei para vocês, tá bom? Vamos para a tela do meu computador aqui para a gente já iniciar essa mini aula que eu vou dar para vocês aqui. Então, aqui, galera, se você for observar que está sem internet, eu estou sofrendo hoje para conseguir gravar esse vídeo, tá? Então, não deixa de dar essa curtida aí não, porque hoje está na base de Nossa Senhora, meu amigo. O Wi-Fi hoje parou de funcionar, não está funcionando desde que eu acordei. A internet do celular está em G, para você ter noção o nível de velocidade que está. Então, está bem ruim aqui. Então, eu vou falando para vocês aqui, conforme daqui a pouco, se Deus quiser, ela volta e eu consigo atualizar e trazer para vocês a evolução, tá bom? Vamos aqui para a tabela, para eu poder explicar para vocês o que eu coloquei aqui, quais foram os parâmetros que eu utilizei, tá bom? Então, quais foram os ativos que eu estou utilizando como parâmetro? CDB, fundos e ETF, tá bom? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui uma amplitude temporal, se você for observar aqui, tem um período de 2 anos, tá? 2 anos, 5 vezes para completar 10 anos, tá bom? Aqui, 6 meses. Então, repetir aqui por 20 vezes para completar o mesmo tempo de 120 meses, que dá 10 anos de investimento. E aqui também 120 meses, tá bom? O que acontece? A taxa, eu coloquei a taxa igual para todos os títulos. Como eu falei para vocês, a intenção aqui não é para falar quem rendeu mais, qual foi o melhor investimento. A intenção é mostrar para vocês como a estratégia de investimento pode corroer os seus lucros e a sua evolução patrimonial com o passar do tempo, tá bom? Então, eu coloquei uma taxa de 1% ao mês, tá? Durante esse período, e a alíquota de 15%, coloquei a mínima para todos, certo? Iniciando com um patrimônio de 100 mil reais, 1% durante 2 anos. Por que eu coloquei 2 anos? Se você coloca um investimento, um CDB, você tem que ficar minimamente 2 anos para chegar na alíquota mínima de imposto de 15%. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Elas colocam de 2 anos, porque não quer deixar o dinheiro preso por muito tempo. Quando vence esse investimento, eles pegam e reaplicam no mesmo investimento com uma taxa diferente, lógico que vai estar em outro período da economia. Então, eles vão deixando o título vencer e reinvestindo o valor principal mais o lucro. Só que toda vez que você deixa o título vencer, existe a incidência do imposto de renda de 15%. Então, você recolhe esse valor, tudo bem? Então, colocando 100 mil reais, de 2 em 2 anos, venceu, reaplicou o valor. Então, venceu aqui, ó, valor bruto, 126.973, e tirou os 15% de imposto, sobrou 122 mil. Só que corroeu quase 4 mil reais de imposto do seu rendimento, tá bom? Esse valor que sobrou, o valor líquido, você vai reinvestir assim que vencer. Reinvestiu mais 2 anos. Isso assim se repete durante 5 ciclos de 2 anos para completar 10 anos. Qual o montante final líquido na sua mão quando você termina esse período de 10 anos investindo em CDB? Agindo desta forma, tá? Visto que CDBs, dificilmente você vai achar ele com prazo de 10 anos, tá bom?
Então, vai ser um montante de R$ 280.701,21. Tá bom? Você vai quase triplicar o valor de investimento com o CDB, uma excelente rentabilidade. Tá bom? Agora vamos aqui para os fundos. Tiago, por que no CDB está 24%, 24 meses, desculpa, e no fundo está 6%? Porque de 6 em 6 meses o governo fala, olha, eu vou pegar aqui a minha parte do imposto, vou adiantar, tá? E se você não quer vender, se você não quer sair desse investimento para poder me pagar, eu vou pegar logo a minha parte, depois eu abato caso seja necessário. Então, esse aqui é o famoso Come Cotas. Você investiu aqui R$ 100.000, se você pegar aqui ao final do primeiro ciclo de 2 anos, que é o primeiro ciclo do CDB, a diferença aqui, não, o CDB está ganhando por R$ 300. Ah, Thiago, pouquinho, tá? Isso no primeiro ciclo, tá? Então vamos ver aqui, passando tudo isso daqui, a mesma coisa, taxa de juros, imposto, tá? E o valor líquido a gente reinveste no próximo ciclo. Fazendo essa cadeia, esse ciclo aqui eterno por 10 anos, o montante final vai dar uma diferença aqui de mais ou menos R$ 3.000 de maior patrimônio para quem investiu em CDB. Tudo isso em questão do Come Cotas dos fundos. Então, isso acaba sendo um ponto ruim, tá? Para os fundos comparado ao CDB. Então, vamos agora para comparar com o ETF. O ETF, gente, ele tem uma característica. Ele não vence. Então, por mais que seja um ETF de títulos públicos, por exemplo, o LFTB, para você só vai incidir o imposto de renda no final do prazo. Você não vai ter um imposto de renda antes. Só se você vender. Ah, eu vendi com 10 anos, aí sim você vai pagar. Então, eu coloquei aqui como se você estivesse vendendo com 10 anos, para a gente fazer essa comparação, para ver a diferença de montante só em questão de imposto. Não estou falando de rentabilidade. A rentabilidade aqui, eu coloquei a rentabilidade igual para todos os investimentos, tá? Não coloquei aqui taxa de administração, spread, não coloquei nada disso, tá bom? Coloquei apenas a questão do viés de imposto, que vai incidir e como isso pode corroer o seu retorno no longo prazo. Então, terminando aqui de CDB para o fundo dá uma diferença de R$ 3.000, e agora a gente vai para o ETF no período de 10 anos. A diferença já aumenta bastante, tá? Se você for observar, comparado aqui ao fundo, quase R$ 20.000 de diferença. Por quê? Porque você só vai incidir imposto quando você for sair em 10 anos. Você não vai antecipando o seu imposto de 6 em 6 meses ou então de 2 em 2 anos, porque ele não vence. Os títulos dentro do ETF, ele pode vencer. Só que se você não vender, não vai ter problema nenhum para você. Então, esses 15% que passou 24 meses, você deixou ali parado, não sacou, não recebeu para reinvestir, é mais 15% da sua rentabilidade que vai estar rendendo e fazendo o efeito dos juros compostos a seu favor, tá bom? Então, dá uma diferença bem grande nesse período de 10 anos, tá bom? Eu coloquei aqui também períodos maiores para você ter uma noção. Parece pouco, mas isso aqui é só de imposto, gente. Não é retorno do investimento. Isso aqui é só diferença que você vai ter de patrimônio só em adotar uma estratégia de investimento diferente. Você vai ter mais patrimônio só em não antecipar impostos, tá? Claro, você vai ter que ter fundo, você vai ter que ter CDB, você vai ter que ter ETFs na sua estratégia. Infelizmente, a gente não tem ETF suficiente ainda, eu gosto muito de ETF, tá? Para a gente utilizar na estratégia de investimentos somente ETF e largar de mão o CDB, tá? Porque é muito pequeno esse mercado ainda no Brasil e está crescendo. Vamos colocar aqui aumentar o viés temporal para a gente ter uma ideia. Aumentar aqui para 20 anos. Então, voltando aqui, porque a internet deu aquela paradinha, então vou aumentar a amplitude temporal para vocês terem uma noção de como faz total diferença quando você vai investir pensando em longuíssimo prazo, 20 anos, para começar a investir para poder se aposentar lá no futuro, tá? Então, colocando aqui o CDB, qual é o retorno que o CDB vai te dar num período de 20 anos? R$ 787.000. Você vai praticamente multiplicar o seu patrimônio por 8. Isso daqui é líquido, tá bom? Isso daqui é líquido de imposto. Então, vamos ver agora aqui qual é
o valor que os fundos vão te dar nesse mesmo período, com a mesma rentabilidade. Hoje eu estou sofrendo com a internet. Então, R$768.000. Então, 768 com 787. Quase R$12.000 de diferença só em imposto que você deixou de pagar se você escolher entre o CDB ao invés de colocar o fundo. Tá bom? Então, agora vamos para o ETF. Então, o ETF, gente, ele traz essa rentabilidade para a gente. Ele vai multiplicar quase por 10, 9,5%, basicamente, 9,4%, tá? R$940.000 contra 768 e 787. Então, você vê que é uma diferença brutal só de imposto que você deixa de pagar, só em mudar a sua estratégia de investimentos. Então, parece pouco em 10 anos. Ah, Thiago, só um pouquinho, R$3.000 diferença do CDB para o fundo, uma diferença de R$10.000 do ETF para o CDB. Não, gente, isso aqui faz uma diferença brutal no longo prazo, tá? Então, não negligenciem isso. Então, trazendo para vocês aqui agora a diferença total. Então, o CDB contra o ETF tem uma diferença de rentabilidade aqui de R$152.000. 20 anos, uma diferença de R$152.000, quase 153. Se você for comparar o ETF com o fundo, a diferença aumenta para 172 e 704, tá? E fazendo a comparação entre o CDB e o fundo, a diferença em 20 anos dá quase R$1.000 por ano que você deixa de pagar imposto. Então, galera, o que vocês acharam? E aí, vale a pena você investir em ETF, CDB ou fundo? Lembrando que isso aqui não é excludente. Uma coisa não elimina a outra. Você pode ter uma estratégia de investimentos que vá ter ativos no seu portfólio de investimentos. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa diferença, se vocês sabiam, tinham noção que a diferença era tão grande, só em questão de não pagar imposto, você mudar a estratégia de investimentos. Então, fica a dica, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Coloque aqui nos comentários tema para outros vídeos que vocês queiram que eu possa trazer para vocês, fazer um estudo, trazer uma coisa bem didática para vocês entenderem, para poder estar ajudando vocês na evolução do patrimônio de vocês. Tudo bem? Aqui está minha filha querendo aparecer há um tempão já. Um forte abraço aí, até o próximo vídeo e vamos investir.